ela ser sujeito, ela tem que ser um substantivo. Ou, por derivação imprópria, ela tem que ter sido convertida em substantivo. Então, de todo jeito, para uma palavra, para uma unidade funcionar como sujeito, ela tem que ser um substantivo, ok? Só que esse substantivo, se ele vier preposicionado, ele vai ter função de disjunto de nominal, complemento nominal, enfim. Se ele vier preposicionado, aquela preposição vai, de alguma forma, proibi-lo de exercer a função de sujeito. Então, o que eu vou pensar? Núcleo de sujeito não carrega o quê? Preposição. Então, vamos lá analisar aquelas orações. Vamos lá juntinho. Quando eu penso, então, que para ser sujeito, a unidade tem que ser um substantivo e que o núcleo de sujeito não pode apresentar preposição, ele tem que ser sem preposição, eu vou usar esses dois critérios para fazer a análise dessas orações aqui, ok? Geralmente o professor cobra do aluno que o aluno conheça a transitividade verbal, que ele conheça se o verbo é transitivo direto ou se o verbo é verbo transitivo indireto. Geralmente eles exigem que o aluno conheça a transitividade do verbo. Mas na prática, se meu aluno não tiver conhecimento de transitividade, ele vai errar uma outra questão, não pode acontecer isso, concorda? Então vamos pensar da seguinte forma. Vamos fazer um paralelo dessas orações aqui com essas orações aqui embaixo. Então vamos lá pensar aqui, ó. Quando eu falo necessita-se de operários, ó, vamos lá. O sujeito não está subentendido aqui no verbo, porque eu não vou falar ele necessita-se. Então o sujeito não está oculto, desinencial, elíptico, então não está aqui no verbo, concorda? Se o sujeito não está aqui no verbo, deixa eu procurar o sujeito um pouquinho mais para frente. Opa, apareceu a palavra operários, concorda? Operários é um o quê? Operários é um substantivo. Mas será que esse substantivo aqui dentro, ele vai dar conta de funcionar como sujeito? Ele não vai conseguir funcionar como sujeito porque ele veio o quê? Preposicionado. Se ele veio preposicionado, o emprego dessa preposição já me alerta, já me avisa que esse substantivo, que essa palavra, apesar de ser um substantivo, ter total condição de funcionar como sujeito, que ela não será sujeito porque a preposição proibiu. Ou seja, núcleo de sujeito não carrega o quê? Preposição. Se essa palavra não pode ser sujeito porque a preposição proibiu, não tem como eu pegar o plural dela e mandar para o verbo, concorda? Automaticamente o verbo vai ter que permanecer como? No singular, ok? Então o verbo permaneceria no singular, porque essa estrutura aqui, ó, de operários, ela vai funcionar como objeto que indireto. Ela não vai funcionar como sujeito passivo, porque a preposição proibiu esse substantivo de ser sujeito. Vocês estão observando que eu não estou preocupado com a transitividade verbal, né? Se o aluno tiver domínio de transitividade verbal, maravilha. Ele usa de tal domínio e já faz a análise até mais rápido. Né? Se ele não dominar a transitividade verbal, de todo jeito ele não pode errar a questão. Vamos fazer um paralelo, então, com essa informação aqui de baixo e essa informação aqui de cima. Primeira coisa que a gente viu aqui embaixo, então. A palavra operários, ela é um substantivo, poderia funcionar como sujeito, mas nessa construção não funcionou como sujeito, porque ela veio munida de quê? De preposição. A preposição que invalidou tal palavra aqui, ó, operários, de ser sujeito. Beleza? Vamos fazer um contraponto com a de cima. Vendem-se casas. Casas é um substantivo. Então, se é um substantivo, ela vai tentar, pelo menos, desempenhar a função sujeito. Deixa eu observar se ela pode ser sujeito. Dá uma olhada aqui. Olha, Jacira, realmente, ó, ela não veio com preposição. Se ela não veio com preposição, significa que ela está liberada para exercer a função de sujeito, não é? Ela é um substantivo sem o quê? Preposição. Então, ela atende aos dois critérios para exercer a função de sujeito. Se essa unidade, então, é um substantivo despreposicionado, não tem nada impedindo que ela consiga exercer a função de sujeito. Então, ela vai pegar o plural dela e vai mandar plural para o verbo, ok? Automaticamente, casas aqui vai ser um sujeito o quê? Passivo. E esse si vai ser uma partícula o quê? Apassivadora. A mesma coisa se dará com a palavra apartamentos. Vamos lá pensar apartamentos. Apartamentos é um substantivo, não é isso? Eu vou dar uma olhadinha, olha lá, rapidinho. Ele veio preposicionado? Não, Jacira não veio preposicionado. Ah, então ele vai conseguir exercer a função de sujeito. Se ele está no plural, ele vai mandar plural para o verbo.
automaticamente ele vai ser considerado um sujeito o quê? Passivo, e esse se aqui vai ser chamado de partícula o quê? Apassivadora. Contraponha aqui com o que a gente fez aqui embaixo. Ó, precisa de funcionários. Funcionários é um substantivo, concorda? Então, ele poderia exercer função do sujeito? Por ser substantivo, sim. Porém, tal substantivo foi o quê? Preposicionado. A preposição invalida a possibilidade dele exercer a função do sujeito. Automaticamente, se ele não é sujeito, não tem como eu pegar o plural dele e mandar para o verbo. Não tem jeito, ok? Então, o verbo deveria obrigatoriamente permanecer no singular. Qual que seria o nome desse se aqui? Se o sujeito não está subentendido no verbo, se o sujeito não é a palavra aqui da frente, funcionários, eu não consigo localizar o sujeito. Ele existe. Não é oração sem sujeito. O sujeito existe. Eu só não consigo localizar o sujeito. Ou seja, o sujeito existe, mas ele está indeterminado. O que é indeterminado? Não determinado, não encontrado. Ele existe, só não foi localizado. O sim, então, ele passa a ganhar o nome de índice de indeterminação do sujeito. O que eu gostaria que vocês tomassem um pouquinho de cuidado? A FCC, geralmente, ela coloca o verbo aqui, ó. Por exemplo, vende-se, ela coloca uma estrutura aqui entre vírgulas, enorme, e coloca o sujeito aqui na frente, ó, casas. Aí o aluno não observa, é isso aqui que eu estou chamando a atenção de vocês. Quando a FCC trabalha a concordância, geralmente ela insere a concordância utilizando o se, partícula passivadora, o se índice de indeterminação, mas nesse meio do caminho ela desvia muito a nossa atenção, porque ela coloca um termo intercalado, ou seja, ela vai lá e coloca um termo entre vírgulas e joga o sujeito lá na frente. Então, o que eu faria? Tamparia esse trecho aqui com o dedinho, com a mão, concorda? Iria sintetizar o antes com o que está o quê? Depois. Se casas é um substantivo despreposicionado, não houve preposição para casas, e automaticamente ela veio no plural, o verbo meu deveria ter vindo no plural, concorda? Vendem-se. Isso aqui que seria o padrão, porque nós estamos trabalhando não com exceção de gramática com nada, nós estamos trabalhando com o quê? Com empregos de concordância pura e simplesmente. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, o emprego do se, que é um trabalho muito recorrente na FCC, ok? O emprego do se, geralmente, ele vai acarretar um tipo de problema de concordância lá dentro da FCC. Então, tem o poder de síntese. Um outro emprego que nós vamos observar, vamos lá, ainda na concordância, vamos pensar aqui no outro emprego. Nós vamos pensar numa concordância que ela faz muito, que é o termo partitivo mais determinante no plural. Termo partitivo mais determinante no plural. Quando ela fala termo partitivo mais determinante no plural, que tipo de enunciado vem com esse tipo de concordância aqui? Qual é o enunciado que a FCC coloca? Geralmente a FCC coloca lá assim, ó, assinale a opção em que o verbo pode se apresentar de maneira correta, tanto na forma de singular quanto na forma de plural. Então ela vai te pedir o reconhecimento se aquela frase ali, se o seu verbo ele poderia se apresentar tanto na forma de plural como na forma de singular. E se esses dois aparecimentos, de acordo com a gramática, são corretos, né? Geralmente, nesse caso, nesse tipo de enunciado, ela usa essa regra do termo partitivo mais determinante no plural. Vamos exemplificar tal regra. Vamos lá. Como seria aqui? Ó? Ela vai lá e coloca assim, ó, a maioria das pessoas alguns de nós, quais de nós, ok? E assim vai. Primeira coisa que eu ia observar aqui, ó, sujeito, a maioria das pessoas, jóia. Núcleo do sujeito, vamos lembrar que nós acabamos de conversar. Núcleo do sujeito não carrega o quê? Preposição. Então, apesar da palavra pessoas chamar muita atenção ao meu olhar, eu vou entender que o núcleo do sujeito não pode ser pessoas, que o núcleo do sujeito tem que ser a maioria, porque é esse membro, é essa estrutura, é essa palavra que veio desprovida de preposição. Então, ela vai funcionar para mim como núcleo do sujeito, ok?
Então, o núcleo do sujeito não carrega o quê? Preposição. Em regra geral, o meu verbo concorda com o núcleo do sujeito. A palavra maioria, apesar dela dar ideia de coletividade, ela é uma palavra no singular. Olha o artigo dela aqui, como é que se coloca, ó, no singular. Então, a palavra maioria, apesar dela dar ideia de coletividade, ela é uma palavra no singular. Então, como é que meu verbo entraria aqui, ó, concordando com o núcleo? A maioria das pessoas chegou. O verbo concordar com o núcleo do sujeito é algo tradicional, ele não está fazendo mais que a obrigação dele. Existe um núcleo do sujeito justamente para que o verbo concorde com tal núcleo, ok? O que eu tenho que observar é que existem algumas concordâncias que, além do verbo concordar com o núcleo de sujeito, ele vai ter a opção de também concordar com o determinante. Então, essa concordância aqui é clássica, o verbo ir lá e concordar com o núcleo. Mas será que ele poderia concordar com outro membro? Qual que é a dica? Corre e olhe para o núcleo. Olha bem para o núcleo do sujeito. A dica é o seguinte, concordar com o núcleo já é tradicional. Eu quero saber se esse meu verbo pode fazer uma concordância além, se ele pode concordar com mais uma palavra aqui dentro. Então, olha, pensa aqui o seguinte, o núcleo, qual que é a dica aqui? O núcleo do sujeito, o verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito. Só que se esse núcleo indicar mais de um e eu não conseguir precisar a quantia, quando eu falo maioria, dá ideia de mais de um? Dá, não dá? Dá ideia de mais de um. Eu consigo falar se são 30, 25, 15, 10? Não. Então, qual que é a dica? Quando o meu núcleo indicar mais de um e eu não conseguir precisar a quantia, o meu verbo, além de concordar com o núcleo do sujeito, ele também vai poder concordar com o determinante. Então, eu posso tanto falar chegou, como posso falar chegaram. Ok? Então, vamos lá pensar aqui, vamos aprofundar. Jacira, não entendi não. Vou continuar te explicando aqui. Colocando outros exemplos, mas te explicando a mesma coisa. Ó, olha aqui para baixo. Alguns de nós, sujeito. Alguns de nós. Núcleo de sujeito. Alguns. Jacira, por que o núcleo de sujeito é a palavra alguns? Porque núcleo de sujeito não carrega o quê? Preposição. Então, meu verbo já vai entrar lá concordando de cara com o núcleo do sujeito. Alguns chegaram. O que a gente conversou? Concordar com o núcleo do sujeito não é nada mais, nada menos que a obrigação do verbo. Se existe núcleo, justamente para o verbo se sintetizar com o núcleo do sujeito. Já que aí eu quero saber se meu verbo, além de concordar com o núcleo do sujeito, se ele vai poder concordar com uma palavrinha que é a mais. Se ele vai ter permissão de manter aqui dentro mais de uma concordância, né? Então, ele foi lá, concordou com alguns, e agora eu quero saber se ele vai poder concordar aqui com nós. O que eu faria? Olha lá para alguns, focaliza no núcleo do sujeito, olha bem para o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito dá ideia de mais de um? Dá, já seria da ideia de mais de um. Eu consigo precisar com essa quantia? 2, 3, 15, 20, 10, 60, consigo? Não. Então, o núcleo do sujeito ele dá a ideia de mais de um, só que eu não consigo precisar com essa quantia. Então, além do meu verbo concordar com o núcleo do sujeito, ele também vai concordar com o determinante. Então, eu poderia falar, alguns de nós chegaram, concordando com alguns, ou então, alguns de nós chegamos para concordar com nós. As duas concordâncias estão corretas. Se a FCC te pergunta se no lugar de chegaram, nós poderíamos substituir chegar por chegamos, mantendo correção gramatical, claro que a gente pode observar que um ao trocar pelo outro mantém a correção gramatical. Por que mantém correção gramatical? Porque a gramática te permite tanto esse emprego quanto esse emprego. Os dois empregos são corretos. Vamos focalizar aqui embaixo. Sujeito, quais de nós? Núcleo do sujeito, não pode ser nós. Núcleo do sujeito vai ter que ser quem? Quais, né? Porque núcleo do sujeito não carrega o quê? Preposição. Meu verbo vai entrar aqui de cara concordando com o núcleo do sujeito. Então, vamos lá. Quais chegaram? Agora, eu quero saber se, além do meu verbo concordar com o núcleo do sujeito, se ele vai poder concordar com algo a mais, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Será que o meu verbo vai poder concordar com algo a mais? Olha bem para o núcleo. O núcleo dá a ideia de mais de um? Sim, Jacir, o núcleo dá a ideia de mais de um. Então, além do meu verbo concordar com o núcleo do sujeito, ele também vai poder concordar aqui com nós. Então, eu posso falar quais de nós chegaram e quais de nós o quê? Chegamos. Ou seja, as duas concordâncias estão corretas. Jacir, me dá um exemplo de que ele não poderia concordar com as duas extremidades, com as duas relações. Se eu falo assim, ó, olha a diferença.
Aqui, ó. Qual de nós? Aqui em cima tá quais. Aqui eu coloquei o quê? Qual de nós? Sujeito. Qual de nós? Núcleo do sujeito. Qual? Porque núcleo do sujeito não carrega o quê? Preposição. O meu verbo, ele já entraria de cara concordando com o núcleo do sujeito. Qual chegou? Ok? Então, ele entraria aqui de cara concordando com o núcleo do sujeito. Já, Cira, eu quero saber agora se meu verbo pode concordar com nós também. Será que ele pode concordar com nós? Corre lá no núcleo e olha. O núcleo está te dando ideia de mais de um? Não, Jacira, porque quando eu falo qual de nós, significa o quê? Um de nós. Então, essa quantia é uma quantia definida, não é? Se essa quantia é definida, o meu verbo só vai poder concordar com o núcleo do sujeito, ou seja, nós não teríamos outra concordância. O que a gente conversou nessas três relações aqui de cima? O verbo entra sempre concordando com o núcleo do sujeito, isso já é normal. Mas se o meu núcleo der ideia de mais de um e eu não conseguir precisar a quantia, o meu verbo ele vai poder tanto concordar com o núcleo como ele vai poder concordar com o determinante. Caso meu núcleo, de alguma forma, manifeste uma quantia exata, o meu verbo só concorda com o núcleo e não concorda com o determinante. Ok? Segundo caso, muito usuário. Então, o primeiro caso foi lá o emprego, né, do se, que é um emprego muito recorrente na FCC. Segundo caso, muito empregado na FCC no que diz respeito à concordância, é essa relação partitiva, mas determinante no plural. E um terceiro caso que a gente vê em recorrência assim, enorme na FCC é o emprego de sujeito composto, anteposto e posposto ao verbo. Vamos lá dar uma olhadinha. Então, existe uma terceira regrinha de concordância que a FCC mexe demais, que é o sujeito composto, anteposto e posposto ao verbo. Nesses casos, tanto no caso partitivo que a gente acabou de conversar, como no caso, esse terceiro aqui, que é o sujeito composto, anteposto e posposto ao verbo, ela vai te perguntar no enunciado se o verbo poderia tanto se manifestar na forma de plural como na forma de singular, se as duas relações verbais podem ser postas, podem ser uma trocada pela outra sem que haja erro gramatical. Né? Então, geralmente, ela pergunta muito se aquela estrutura comporta as duas relações verbais, tanto singular quanto plural, ou ela pergunta se um verbo pode ser substituído pela outra flexão, então ele está no plural, se eu poderia, no lugar do plural, colocar o verbo no singular. Quando a gente tem a regra de sujeito composto, o que a gente vai observar? Por exemplo, cadeira e banco. Quando o meu verbo é colocado depois do sujeito composto, ele é obrigado a ter plural. Obrigado a ter plural. Ele não é igual ao adjetivo que pode concordar com o mais próximo ou com o conjunto. Por exemplo, cadeira e banco. Que eu poderia falar novo, concordando com o mais próximo, ou que eu poderia falar novos, concordando com o conjunto. O verbo não procede de maneira equivalente como o adjetivo. Verbo e adjetivo trabalham de forma diferenciada, né? De maneira diferenciada. Então, quando eu tenho adjetivo, eu posso concordar com o mais próximo ou com o conjunto. Mas quando eu tenho verbo e eu vejo que esse verbo